vamos lá, pessoal. Quanto à fungibilidade, aí nós temos duas classificações, bens fungíveis e infungíveis. Infungíveis é aquele que ele é único, ele não pode ser substituído por outro. Tá? Então, essa classificação é de suma importância que vocês vão ver em todo o direito civil, inclusive em outras áreas do direito. Ele tem uma característica própria, certo? Que ele não pode ser substituído por outro. Por exemplo, uma pintura da Mona Lisa. Se eu compro uma pintura da Mona Lisa lá no Movie, sei lá, ela é única, não tem outra parecida com ela. Se eu perder essa pintura, se eu perder essa pintura por culpa de outra pessoa, né, eu não vou ter como ser ressarcido naturalmente por aquilo. Eu vou ter que ser ressarcido financeiramente pelo valor que valia aquele bem. Mas não tem como botar outro no lugar, porque ele é único, entendeu? Os bens imóveis, eles são sempre infungíveis. Então, se eu, por exemplo, se pegar fogo, né, numa casa, não tem como essa casa eu ter uma outra igual àquela. Ela é única. Tá? Então, se eu, né, por minha culpa, por exemplo, eu sou um locatário, né? Por minha culpa, a casa pega fogo, eu não tenho como ressarcir o proprietário com aquela casa, porque ela já foi. Não tem outra igual. Eu posso fazer o quê? Eu tenho que ressarcir o quê? Através de perdas e danos. Eu vou ter que indenizá-lo por perdas e danos, o valor que aquela casa valia, né? Pelo valor que a casa, o valor econômico que a casa tinha no mercado, entendeu? Então, bens imóveis são sempre infungíveis. E os bens móveis, dei um exemplo aqui da obra de arte, entendeu? Então, é a pintura única daquele artista aqui, um exemplo, a pintura única do artista, não consigo substituir. Ela é insubstituível, entendeu? Essa parte de bens infungíveis. Tranquilo, né? E bens fungíveis, ele pode ser substituído por outro. Da mesma. Vou dar um outro exemplo aqui, para não ficar só na obra de arte. Tá? De bens eu não botei aqui, mas vou dar outro exemplo. Suponha que eu seja um colecionador e eu tenha um Opala, né? Um Fusca, né? Tem a galera que gosta de Fusca, né? É um bem fungível, né? Se eu empresto o Fusca a um amigo e esse Fusca é, é danificado, ou seja, tem perda total, ele vai ter que me ressarcir. Ele não tem como me dar um outro Fusca, né? Porque aquele Fusca era aquele Fusca 73, né? Eu botei, caracterizei ele, né, com uma roda diferente, enfim, um volante, coisa, é um bem. Aquele Fusca, ele passa a ser um bem fungível. Eu não consigo substituí-lo, entendeu? Dá pra gente não ficar dessa obra de arte única, enfim. O bem fungível é o que pode ser substituído por outros de mesma espécie, quantidade e qualidade, entendeu? Sem que haja nenhum prejuízo no valor do bem. O dinheiro é o exemplo clássico do bem fungível, não é isso? R$ 100 é R$ 100. Perdi R$ 100, você me dá R$ 100. É um bem fungível, né? Eu tenho um exemplo aqui do 1 quilo de café, né, de qualidade semelhante, pode ser substituído por outro, mesma qualidade. Eu posso substituir aqui um café Três Corações, tá, por um pilão, né? A não ser que seja um café específico das Arábias, de colheita única, que é um gosto diferente da colheita daquele período do inverno. Então ele é infungível, né? Porque eu não posso trocar o outro por mesmo da qualidade, porque só tem aquele grão de café lá que foi colhido em determinada região, naquele período, daquela estação enfim, de inverno, que tem um gosto que ele é incomparável a qualquer outro. Aí ele não ele vira infungível, né? Então eu não tenho como eu substituí-lo, entendeu? Beleza? Aí eu coloquei aqui a importância do assunto. Tá todo mundo aí, gente? Que é importante, tá? Aí eu tô procurando fazer o seguinte, né? Como a gente está nos aspectos introdutórios do Código Civil, eu tô sempre tentando fazer uma, uma, uma aula mais sistemática, né? Ou seja, coisas que vocês vão ver durante o estudo de vocês de direito civil, e que determinadas categorias de bens, essas categorias de bens que a gente estuda, ela tem uma serventia para entendimento de outros assuntos. Então, por exemplo, aqui nós temos dois tipos de empréstimos. Nós temos o comodato e o contrato de mútuo. O que é o comodato? O comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, ou seja, de coisas infungíveis.
né? Por exemplo, eu empresto uma casa, né? A casa não é infungível, aí eu faço um contrato de comodato, é um empréstimo. Isso a gente chama de casa. Então, aquele, quando eu faço eu pego sei lá, faço um contrato de buffet, e tem aquele buffet que tem aqueles enfeites, como é que é o nome daquilo? Que pode ir em festa de criança, aquelas coisas, aquelas mesas, né? Então, quando o buffet vai lá, ele põe aquilo lá para você. Vocês entenderam, né? Aqueles enfeites que tem, sei lá, o enfeite da princesa, não sei da onde, a gente vê muito festa de criança, né? São empréstimos de coisas não fungíveis. Aquilo é um comodato, porque não é infungível. Eu não consigo trocar por outro da mesma espécie, qualidade, quantidade, porque aquele, aquela decoração é única. Se eu danificar, eu vou ter que ressarcir, se indenizar por perdas e danos, entendeu? Isso se caracteriza como comodato, beleza? Entenderam? Toda vez que vocês escutarem falar em comodato são empréstimos de coisas infungíveis, imóvel. Às vezes, esse exemplo que eu dei da decoração, por exemplo, é também uma coisa infungível. Aquele negócio da princesa, não sei o quê, que a pessoa fez toda aquela decoração e o consumidor lá danificou naquela festa aquela decoração, né? Enfim, ele vai ter que ressarcir a pessoa, porque aquela decoração é única. Então, aquilo é um comodato, né? Empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Aí qual a diferença para saber um contrato de comodato, né, para o contrato de mútuo? Porque mútuo são coisas que fungíveis. O empréstimo em dinheiro é um contrato de mútuo. Por quê? Porque são coisas fungíveis. Eu consigo trocar por outra de mesma espécie, entendeu? Agora vamos supor que eu tenha nessa mesmo exemplo da festa infantil, eu tenha lá sei lá, eu lhe empreste talheres, né, talheres, enfim, ou algum enfeite que eu encontro em qualquer lugar, né, para você poder utilizar naquela festa, depois, quando você acabar a festa, devolver. Isso é um contrato de mútuo. É fungível. Se eu danificar, eu consigo trocar aquilo. Eu vou lá no Mercado de Madureira, compro outro e te dou. Beleza? Tá todo mundo prestando atenção aqui? Essa parte de fungibilidade. Não consegui entender de novo, peraí. Eu multo. Explica de novo um exemplo, de novo, outro exemplo. Ó, Do o de mútuo, comodato e do comodato. Um exemplo do comodato. comodato. O comodato, vamos lá, o comodato. Eu te emprestei a minha coleção, por exemplo, de obra de arte para servir de enfeite para sua festa, né? Se você vier, isso é um contrato de comodato, por quê? Porque se você vier danificar, você não tem, você vai me ressarcir como? Com outro parecido não tem, porque é insubstituível, é infungível, né? Uma decoração especificamente de festa infantil, feita por uma pessoa específica, enfim, eu não consigo substituí-lo se você vier danificá-lo, né? Um imóvel que eu lhe empreste para você estudar, né? A pessoa mora no Rio, quer estudar na Veiga, em Cabo Frio. Aí eu tenho imóvel ali, aí eu vou te emprestar esse imóvel para você estudar. É uma coisa infungível, né? Imóvel não é coisa infungível. Isso é um contrato de comodato, né? Você me prestou, se eu vier a danificar, eu não consigo te ressarcir aquele bem. In natura, né? Eu tenho que te ressarcir por perdas e danos, porque eu não consigo substituir. Já o contrato de mútuo é um empréstimo de coisas fungíveis, né? Como o dinheiro. Toda vez que você falar em contrato de mútuo, empréstimo de mútuo, o dinheiro é isso. Emprestou dinheiro para outra, coisas fungíveis. Que eu posso. E é realmente isso, né? Você me empresta dinheiro, eu te devolvo depois, né? Te devolvo com juros, enfim, mas te devolvo o dinheiro. O mesmo dinheiro que você me emprestou, eu consigo substituir. Né? Um outro exemplo que eu citei, eu peguei eu vou fazer uma festa do Rei Leão. Eu sou uma empresa de buffet, faço uma festa do Rei Leão, né? E tem a decoração lá e te empresto, né? Não é a única, você acha em qualquer lugar aquela decoração, né? Se você vier danificar, as crianças vier danificar aquilo, você consegue substituir para o outro. Isso é um contrato de mútuo, né? Você vai devolver aquilo, você vai devolver a mesma coisa que você, né? Se você vier danificar, enfim, você vai lá e compra. A pessoa não vai nem saber, a pessoa não vai nem saber que você danificou. No prazo que você quiser devolver aquela decoração do Rei Leão, e aquilo foi danificado durante a festa, você vai devolver uma igualzinha.
Tu vai nem saber o que aconteceu com aquilo. Pode falar, Val. Então, eu estava só para me tirar uma dúvida, para ver se eu consegui compreender essa parte do comodato e do mútuo. No caso, o comodato é algo que eu possa pegar e emprestar, alguém me cede algo, esse algo, ele tem um valor, como posso dizer, um valor além do valor do mercado, né, que se por acaso eu danificar ou perder, alienar esse bem, para que eu possa pagar esse bem em questão, é somente por modo judicial, né? Porque vai além do valor da peça em si. Porque agrega outros valores, pode ser um valor afetivo, pode ser um valor de peça única, pode ser Então, aqui, o- essa parte do comodato. Eu fiquei com essa dúvida. Do mútuo eu entendi. O mútuo é algo que eu possa, é algo que é fixo, é algo que eu possa pagar. É algo que eu olhei e posso botar no lugar sem ninguém me perceber. E o comodato não? É isso? beleza. O áudio, né? Ah, Então, vamos desculpa. lá. Então, o mútuo, o comodato, então, o comodato, como é coisa infungível, se eu vier a danificar a coisa, eu sou obrigado a indenizar por perdas e danos, porque não tem como substituí-lo. É infungível. Então, por exemplo, se eu cedo a minha casa para outro morar em regime de comodato, comodato, e a pessoa vem enfim, a destruir, botou fogo no imóvel por culpa do comodatário, não tem como devolver um imóvel igual. Então, vou ter que ressarcir a pessoa perdas e danos. E aquele imóvel, ele tem um valor econômico. Aqui a gente está estudando bens, a gente está pressupondo que todos os bens têm valor econômico, beleza? Porque a gente só está estudando isso porque esses bens têm valor econômico. Ah, tem coisas que não têm valor econômico? Tem coisas que têm valor efetivo, mas não tem importância jurídica, entendeu? Pelo menos por direito civil, o que não tem valor econômico não tem importância jurídica. Tem por direito penal. Então, se você tem algo que o seu tataravô te deixou para o teu avô, para o bisavô, que o teu avô deixou, que é de família, não tem valor nenhum, aquilo pode ser objeto de furto e roubo, né? O que é de valor sentimental pode ser objeto de furto e roubo. Então, por direito penal tem relevância, o que não tem valor econômico. Um bem que não tem valor econômico por direito penal tem relevância, porque pode ser objeto de furto, de roubo, enfim. Agora, por direito civil, bem para a gente tem que ter valor econômico. Tem que ter valor jurídico, tem que ter valor. Beleza? Então, o comodato não é um valor, não tem valor de mercado, tem valor de mercado. O exemplo que eu citei da Mona Lisa, o bem fungível ou infungível, né? Você está querendo dizer, acho que é mais essa dúvida. Quando você tem o exemplo da Mona Lisa, a Mona Lisa tem valor, é óbvio, ela não é comercializável. Ela só não é substituível, beleza? Então, bens não fungíveis, ele não consigo substituí-lo por outro de mesma qualidade, da mesma quantidade, enfim. Beleza? Do mesmo gênero daquilo. Tranquilo? É o mesmo exemplo que eu citei mais um exemplo de bem não fungível. Um vinho. Pronto. Não tem, já viram naqueles filmes de gente rica, fala, esse vinho aqui eu só tenho esse vinho no mundo. Só tem dois deles, né? Que é o vinho que foi colhido lá em Nápoles, ele ficou na década de 20 ficou engarrafado durante 60 anos. Aquele vinho é único. Então, é um bem fungível, né? Então, o contrato de mútuo, entendeu? Então, por isso que eu estou tornando. Obviamente que o empréstimo é um contrato que vocês vão estudar mais à frente. Eu só quero mostrar para vocês que vocês saberem o que é bem fungível, infungível, todas essas classificações que nós estamos fazendo agora, ela tem importância, né, algo que vai ficar, que vocês não vão ver mais, entendeu? Por isso que eu estou trazendo esse artigo 579, 586, para vocês verem, ó, isso aqui eu vou ver lá na frente. Por isso que é importante que eu saiba agora, tá entendendo? Beleza? Isso não faz parte do assunto de classificação de bens, mas estou trazendo esse exemplo para vocês. Entendeu? Comodato é empréstimo gratuito de coisas infungíveis, ou seja, não fungíveis. Artigo 579 do Código Civil. Beleza? Certo? Contrato de Certo. mútuo, coisas fungíveis. Né? Então, se alguém vai lá na minha festa, põe lá uma decoração do Rei Leão, né? Aí as crianças põem fogo na decoração do Rei Leão. Caraca, eu tenho que entregar. A festa foi domingo, eu tenho que entregar na terça. Para a pessoa entregar na terça. Toma a decoração do Rei Leão aqui do filme. Igualzinho. A pessoa não vai nem saber. Beleza? Tranquilo? Então vamos agora contra a consultibilidade, ou seja, a gente vai ver o que é bem consumível e inconsumível. Bem consumível, então vamos falar aqui da questão natural. Bem consumível natural, ou seja, uma maçã é um bem, não é? Eu comprei, é um bem, né? É meu. Eu comi,
consumir, destruir, deixou de existir. Beleza? Então, essa consumibilidade é bem consultibilidade natural, né? Ele se destrói com o uso. Tranquilo? Com o próprio uso, ele deixa de existir. Tá? E eu tenho aqui o exemplo, né? O alimento, dinheiro, né? Eu entreguei alguém para alguém e deixou de existir. Eu não consigo reutilizar o dinheiro, né? E tem aqui os bens inconsumíveis, né? Então, por exemplo, um carro, né? Eu consigo utilizar ele diversas vezes sem destruí-lo fisicamente. Beleza? Tranquilo? Um carro é um exemplo de bem consumível. Até aí tranquilo, né? Agora vamos à parte principal. A consumibilidade jurídica. Então, por exemplo, a mesma forma que eu falei, o que é consumibilidade jurídica? Né? É aquilo que, dependendo do contexto, né? Ele passa a ser consumível. Então, por exemplo, se eu tenho uma concessionária de um monte de carro, a partir do momento que eu vendo esse carro, esse carro é um bem consumível, né? Não sei se você entendeu. Ele não existe mais para mim enquanto eu vendi. O seguinte fala de consumibilidade jurídica, certo? Beleza? Então, ele naturalmente, né, fisicamente, ele é inconsumível, né? Ou seja, o que é inconsumível? O que é consumível? Consumível fisicamente. Fisicamente. É quando eu uso aquele bem, ele se destrói com o uso, né? Alimentos, por exemplo, né? Eu comi a maçã, acabou, né? Eu não consigo comer ela novamente. Com certeza não, né? O automóvel, em termos físicos, ele é inconsumível, né? Ou seja, eu posso utilizar aquele carro diversas vezes, que ele vai continuar sendo aquele, não vai se destruir, né? Mas, em termos jurídico, ele é o quê? Consumível. Veja, quando eu compro um carro, eu sou o quê? Consumidor. Eu posso vendê-lo, eu posso vender, eu posso, né, doar, em termos jurídico. Tranquilo? Aí eu tenho aqui a eu posso tornar um bem, em termos jurídico, eu posso tornar um bem que ele é consumível e inconsumível, juridicamente, tá? Agora a gente tá falando em termos jurídicos. Fisicamente é tranquilo, beleza? Fisicamente eu consumi e destruiu, né? Se eu não consumir e não destruir, é porque ele é inconsumível. Aqui não tem problema nenhum, tá? Só lembrar do carro, fisicamente, do carro e de uma maçã. Comi a maçã, destruiu, consumível. O carro, eu usei o carro, destruiu. Não, eu posso usar várias vezes. Fisicamente, juridicamente, eu posso transformar um bem que é consumível, né, inconsumível. Por exemplo, juridicamente o carro não é consumível. Por quê? Porque eu não posso aliená-lo, eu não posso vender, doar, não posso? Beleza, posso. Mas eu posso também fazer uma cláusula de inaliabilidade, ou seja, que ele não pode ser alienado. Ou seja, se eu sou proprietário do carro, se eu morrer, esse carro não pode ser vendido pelos herdeiros. Ou seja, então ele é inconsumível, em termos jurídicos. Ele não pode ser doado nem alienado. Uma casa, né, ela pode ser inalienável. Eu posso pegar aquela casa, né, e botar uma cláusula de inaliabilidade eu comprei uma casa com a minha esposa e a gente faz um contrato de que aquela casa nunca vai ser alienada, você nunca vai ser vendida. Se a gente falecer e deixar para os nossos herdeiros, desse testamento também aquilo, eles não vão poder o quê? Vendê-la, ela vai ser inconsumível em termos jurídicos, ou seja, ela não pode ser vendida, doada, entendeu ou não? Beleza? Eu estou falando de consumo jurídico. Tá, eu não entendi. Ele é consumível, tem hora que ele não é consumível. Beleza. Não tô Vamos lá. conseguindo. Termos físico. Lembra? Vou falar de consumibilidade física, ou consultibilidade física. Ou seja, quando eu uso físico, eu usei o bem, ele se destrói automaticamente, imediatamente. A maçã é um bem? É porque tem valor econômico, né? A não ser que você tenha no pomar uma maçã, enfim, mas mesmo assim é um bem, você pode vender. Tá. Você usou a maçã, como é que você usa a maçã?
comendo. Você usou, o que aconteceu com ela? Destruiu, beleza? Um carro, ele é o bem consumível ou inconsumível? Fisicamente. Você usou ele, ele se destruiu? Não. Não. Fisicamente ele consumiu. Juridicamente. Agora vamos apagar o fisicamente. Agora vamos para a consumibilidade jurídica. Ou seja, aquele bem enquanto objeto de relação jurídica. Certo? Vamos lá. Um carro, ele é consumível? Ele pode ser objeto de relação jurídica? Ou seja, eu posso vender, eu Pode. posso doar, entendeu? Então, eu tenho um carro, eu tenho uma concessionária com um monte de carro, eu peguei aquele carro e me desfiz dele. Uma outra pessoa vendi. Alguém consumiu, o consumidor. É o termo consumidor que a gente tem. Quem comprou o carro foi o consumidor. Quem vendeu não foi o fornecedor. Beleza? Eu consumi ele juridicamente, eu sou um consumidor. Beleza? Tá? Entendi. Juridicamente, ele não tem mais, ele não é mais meu. Como é que eu fiz? Alienei, doei. Enfim. E eu posso torná-lo também inconsumível. Eu posso tornar um bem inconsumível. Por exemplo, o carro, né, eu posso deixar em testamento que ele vai ser inalienável. Porque quando eu vier a falecer, ninguém vai poder fazer o quê? Doar, vender. Os meus herdeiros vão ter que ficar com aquele carro para o resto da vida. Juridicamente. Entendeu? Eu posso tornar ele inconsumível juridicamente. Ele não vai poder ser objeto de relações jurídicas. Entendeu? Ou não? Beleza? Aqui é a consumibilidade jurídica, entendeu? Que não podem ser alienados. Né? Ó, testamento. Ah, outro exemplo aqui também, o bem público, né? Bem público, a gente vai ver daqui a pouquinho de uso como do pobre, não pode ser alienado. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Importância do assunto, como eu sempre falei, você sempre procurar botar algo que a gente vai ver mais à frente, né? Então aqui, ó, por exemplo, lá no artigo 300, tem como é que as obrigações são adimplidas, né? Algo normal que a gente sabe que é pelo pagamento, né? Alguém me deve alguma coisa, eu pago. Então, o pagamento tem várias espécies. Então aqui, ó, 307, só terá eficácia o pagamento que importar a transmissão de propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto que lhe consistiu. Então, se eu usar, por exemplo, um carro para pagar uma dívida, né, eu devo para a Arderlane, e eu pego aquele carro para pagar essa dívida, e dou aquele carro para ela com o pagamento da dívida. Né? Só vai ter eficácia se eu for proprietário do carro, beleza? O artigo 307 é interpretação literal. Né? Aí, o parágrafo 1 tem uma exceção. Ó, se der um pagamento com coisa fungível, não se poderá mais reclamar o credor que, de boa fé, a recebeu e consumiu. Beleza? Então, o que significa isso aqui? Eu vou dar o exemplo do primeiro, do caput. Caput é isso aqui, ó. Exemplo do caput aqui. Tá? Ou seja, a eficácia do pagamento por aquele que é proprietário. Então, se eu devo alguma coisa para a Derlane, sei lá, dinheiro, eu posso pagar com o carro. Ela aceitou o pagamento do carro. Mas esse pagamento só vai ser eficaz se eu sou o proprietário do carro, beleza? Tranquilo, né? Ah, não, roubei um carro, dei para a Derlane o pagamento. Tranquilo aí, né? Então, exemplo do caput. João deve uma quantia a Mévio, decide pagar a dívida entregando o seu carro. O pagamento só será eficaz se João for realmente proprietário do carro, ou se tiver autorização para alienar. Enfim, caso contrário, Mévio não adquire legalmente propriedade do carro. Não tem eficácia o pagamento. É que eu vou pagar algo que eu não sou dono. Só que o parágrafo 1 tem uma exceção. Tá? Ele fala, se o pagamento se der com coisa fungível, tá? Eu paguei o credor com coisa fungível, e o credor foi lá, de boa fé, né? Boa fé, recebeu e consumiu, tá? Ainda que solvente não tivesse o direito de aliená-la, ainda que o devedor não tivesse o direito de aliená-la. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, que mesmo se ele não fosse o proprietário, se ele deu em pagamento coisa fungível e o credor foi lá e, enfim, consumiu, entendeu? O credor de boa-fé recebeu e consumiu, o credor não vai ser prejudicado com isso, entendeu? Lá em cima, o credor que recebeu um carro que não é dele como pagamento, ele vai ter que devolver. Nesse caso aqui de baixo, o credor não vai devolver nada, que recebeu uma coisa fungível, tá? E depois ele foi lá e consumiu aquela coisa fungível, beleza? E depois verificou que o devedor que deu aquela coisa fungível de pagamento não era dono. O credor não tem que devolver, beleza? O exemplo, tá aqui. João deve 10 mil reais a Maria e paga a dívida com uma quantia de 10 toneladas de grão de café, coisa fungível, beleza?
Maria, de boa fé, recebe o pagamento e vende os grãos. Posteriormente, descobre-se que João não tinha o direito de alienar esses grãos, não tinha direito de vender esses grãos. Por isso pertencia a um terceiro. Como Maria já consumiu os grãos, vendendo, ela vendeu os grãos, então ela já consumiu os grãos, ela não poderá ser obrigada a devolvê-los ou a pagar a alienação indevida, porque é de boa fé. E o bem consumido era fungível. Entendeu? Então ela recebeu o grão de café como pagamento da quantia. Só que o grão de café é consumível e é fungível. Ou seja, aí ela pegou o grão de café e fez negócio jurídico com aquilo, vendeu o grão, entendeu? Beleza. Ela não é obrigada a ressarcir. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que vocês sabendo as categorias de bens, né, vocês vão estar já pré-requisito para vocês entenderem outros assuntos no ramo do direito civil. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está falando de pagamento de obrigações. Né? Qual é a eficácia do pagamento de obrigações? Então, por exemplo, ele fala que quem paga com coisa pelo qual não é proprietário, o credor que recebe é obrigado a devolver. Com exceção, se a coisa paga é fungível e consumível, e a pessoa que recebeu se desfez, ou seja, consumiu ela. Tá entendendo? Entendeu a situação? Qual é a importância de saber? Outro exemplo, pensão alimentícia. Então, eu vou lá, a pensão alimentícia é um bem, é um direito, um bem consumível, certo? Então, a pessoa, o que significa isso? Vamos supor que eu devo pensão alimentícia para minha filha menor de idade, né? Eu tenho que pagar a pensão alimentícia para ela R$ 300 por mês. E em um dia, por engano, eu vou lá e pago 400. A minha filha tem que me devolver 100? Não, porque pensão alimentícia é um bem consumível. Como é que ela vai me devolver se ela consumiu? Entendeu? Ela consumiu. Então, a lei diz que a pensão alimentícia é um bem consumível. Então, se eu pago errado, acabou. A pessoa já consumiu. A pessoa não tem que me devolver. Entendeu? É mais um exemplo. Por isso que a pensão alimentícia é irrepetível. E que é irrepetível? Eu não consigo pedir para ela me devolver o dinheiro, porque ele já foi consumido, né? A pensão alimentícia é consumível mês a mês. Paguei a pensão. O que é pensão alimentícia? Não é para alimentos? Alimentos no sentido geral, né? Lazer, comida propriamente dita, tudo isso. E a lei diz, pensão alimentícia é irrepetível. O que ele quer dizer com isso? Que pensão alimentícia é um bem porque é um direito, né? Beleza? Embora seja negociável, é um bem, é um direito. Só que é o quê? Ela é inconsumível, ela é consumível. Então, eu tenho que pagar todo mês lá 300, 300, 300, 300. Um dia, sem querer, fiz uma transferência de 400. No mês seguinte, eu falei, caraca, eu fiz 400 em vez de fazer 300. Fulano, me devolve os 100. Acabou. Foi consumido. Tranquilo? Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Muito importante, entendeu? Essas categorias de bens, eu trago essas coisas que estão, essas normas jurídicas que estão esparsas dentro do Código Civil ou de outras leis civis, justamente para a gente entender e saber essas categorias de bem tem importância fundamental, tá? Aqui eu dei o exemplo do 707, né? Do Código Civil fala de direito a alimentos, tal. Agora, quanto à divisibilidade. Mais uma vez, a divisibilidade, ela pode ser natural, tranquilo, tá? Tem divisibilidade natural. É que eu posso fracionar. Né? Então, eu tenho um terreno e esse terreno foi deixado por herança para 6 herdeiros. Esse terreno é divisível? É, só lotear o terreno. Tranquilo? Tá? Uma casa é divisível? Desculpa, um carro é divisível? Não preciso cortar no carro no meio. Tá? É divisão natural. Tá, o que é divisão? Tem o conceito. É que a divisão não prejudica a finalidade ou o uso do bem, né? E as partes fracionadas continuam a ser funcionais. Então, eu posso pegar um terreno e loteá-los, ou seja, fracioná-los, um pedacinho, e ele vai continuar tendo essa funcionalidade. Servir de moradia, enfim. Beleza? Tá. Já tranquilo, né? E o bem indivisível são aqueles que eu não posso, né, fracioná-los. É uma regra, uma casa, por exemplo, né? Eu não consigo fracionar, ele é indivisível. Beleza? Né? Uma casa, ela tem as suas características essenciais, eu não consigo dividir a casa. Mas eu moro com um monte de gente, mas ela pertence ou a todos
né, de forma indivisível, ou seja, todos são coproprietários da casa, mas eu não consigo dividir, né. Já um terreno, por exemplo, enfim, já um terreno, por exemplo, eu consigo dividir, né, eu posso loteá-los, né. Ó, esse aqui é de Joãozinho, esse aqui é de Maria, o lote 3 é de José, o lote 4 não sei, tá dividido. Uma casa, eu não consigo dividir sem perder suas características. Eu teria que, por exemplo, para dividir, aí eu teria que tirar as características da casa fazendo o quê? Uma reforma. Mas tal qual, do jeito que ela é, eu não consigo dividir, então ela é indivisível, por natureza. Né, um relógio, por exemplo, enfim, assim como o carro, que eu dei o exemplo, é indivisível. Agora aqui, a indivisibilidade legal. A herança, né, então alguém morreu, o que que acontece? Todos os bens do decúbito, ou seja, do morto, pertencem a quem? Aos herdeiros. Até o quê? A partilha. Antes da partilha, a herança é o quê? Indivisível. A herança não é um conjunto de bens, não é isso? A herança não é um bem, a não ser que haja um legado. Legado é diferente. O legado é um, o cara deixou no testamento um carro para mim, é um legado. Deixou no testamento uma casa para mim. Estou falando aqui, quando não há legado, é a herança. Que isso? O cara tem papagaio, carro, moto, casa, terrenos, ele tem uma coleção de obra de arte, tudo isso em conjunto é o quê? É uma herança. A pessoa morreu, a herança transmite-se de imediato aos herdeiros, certo? Até a partilha, ela é indivisível. Todos os herdeiros são coproprietários de todo o conjunto de bens. Entenderam ou não? Por que eles são coproprietários? Porque é indivisível, tá? E a indivisibilidade o quê? Legal, a lei diz que é indivisível. Como é que a lei diz? A lei diz justamente isso, que até a partilha, todos os herdeiros são coproprietários da herança no todo, beleza? Ah, então o cara só deixou, Eduardo, a pessoa faleceu, o decúbito só deixou um terreno. Você acabou de falar que o terreno é indivisível, ele só deixou um terreno, mas ele não pode ser dividido. Por quê? Porque não foi feita a partilha. Então, até a partilha daquele terreno é indivisível. Por quê? Porque ele assim diz. A herança, assim quando a pessoa falece, enquanto não houver a partilha, todos os herdeiros são coproprietários, vou dar um exemplo do terreno, coproprietários do terreno. Entendeu? Depois da partilha, na partilha, na hora do inventário, serve para isso. Ah, vamos dividir, vamos lotear, não sei o que. Aí depois da partilha, aí sim. Aí eu divido. Entendeu? Por isso que é indivisibilidade legal. Beleza? Ah, mas, Eduardo, mas eu posso dividir o terreno antes da partilha. Posso. Mas não vai ter efeito nenhum. Em termos jurídicos, ele é um todo só. Um terreno. Ah, não, mas tem vários lotes. Não, em termos jurídicos, é um lote só. É um terreno só. Você não podia dividir. Só depois da partilha. Entendeu? Beleza? Tranquilo. Passar aqui, hein? Pensão alimentícia também é indivisibilidade legal. O que significa isso? Tem que ser paga em única prestação. Então você vai lá, você entra com uma ação que a pessoa precisa pagar a pensão alimentícia. Não, você tem que pagar R$ 500 de pensão alimentícia, beleza. Ah, então eu vou parcelar os R$ 500. Não, tem que pagar de uma vez os R$ 500. Entendeu? É diferente quando o cara tá devendo 10 meses. Aí ele pode negociar, parcelar, enfim. Mas ele não vai deixar de pagar todo mês aqueles R$ 500. Entendeu? É um quê? É indivisível. Divisibilidade legal. A lei diz que é. Então, se a pessoa tem que. Porque se você vai pagar R$ 500, se você tem que pagar R$ 500 de pensão alimentícia, significa que o alimentando, para ele sobreviver, a sua subsistência, ele precisa de R$ 500. Como é que você vai parcelar isso? A sobrevivência né, do alimentando, né? Eu vou comer um pouquinho agora, um pouquinho mês que vem, não, eu tenho que pagar aqueles R$ 500 de uma vez. Então, a pensão alimentícia é o quê? É uma indivisibilidade legal, entendeu? Eu tenho que pagar em uma única parcela. Assim como é um bem consumível, né? Ou seja, se eu paguei errado, não tem direito à devolução, ele também é um bem o que indivisível a pensão alimentícia. É um direito que você tem a ser pago naquele valor específico daquele mês. Não pode ser parcelado. E tem divisibilidade, né, convencional. O que eu falo? Por exemplo, eu posso chegar, aí eu e Bárbara, casados, compramos um imóvel. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cláusula de divisibilidade lá no registro imobiliário. O que significa isso? Que ninguém vai poder dividir aquele terreno. Ele nunca vai poder ser dividido em lote. Ele não vai poder servir para os meus filhos fazer puxadinho, ter aquele negócio, nada. Vai ser desse jeito.
tá? Indivisibilidade convencional. Eu, com outra proprietária, por exemplo, o cônjuge, nós convencionamos que não vamos querer que esse imóvel seja dividido. E eu vou pegar aqui e ainda vou registrar lá, né? Ah, o terreno pode ser dividido? Pode. Eu posso dividir, mas eu não quero. Eu quero que ele seja eu quero que ele seja indivisível. Entendeu? Vou lá e faço um acordo. Eu não sou proprietário único, faço um acordo para que ele não possa ser dividido. Tranquilo? Agora vamos à última parte. Vamos lá, gente. Quanto à titularidade dos bens, aí nós estamos aqui. Não, eu preciso aqui, rapidinho, vamos fazer uma pausa aqui para ir no banheiro. O Felipe saiu? Precisa sair agora? Tá. Vou fazer uma Ele pausa. avisou. Ele Fazer uma avisou. pausa aqui rapidinho, esse é o último assunto. A gente deixa, abre um espaçozinho rápido para dúvidas, esse é o último.